O que existe, e que para mim existe, é uma ação de marketing, e nós do futebol vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, se é uma boa jogada de marketing, se não é. Então, é uma coisa que até ontem era só uma informação vaga, que o presidente, a partir de hoje, passou a tocar. Não existe ninguém do Corinthians indo para Londres, ninguém falando em nome do Corinthians em Londres. O Corinthians encaminhou ontem uma resposta concordando com as exigências, que não são tantas, com as colocações feitas, e enviou um documento a um representante do atleta, dizendo ser possível atender aquelas solicitações que se enquadram perfeitamente dentro do futebol brasileiro. Não, você em casa não está ficando louco. Flávio Adalto falou na sexta-feira que não existia nada. Na verdade, na semana passada, ele deu uma entrevista dizendo não há possibilidade. Aí, na sexta-feira, ele disse que era um negócio de marketing, que não sabia se era bom, se era ruim. No sábado, ele disse que já... O que ele disse aí? Já aceitou todas as exigências e encaminhou ao representante. E ontem... E a ligação do Casim? Não, então, ontem ele deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, o Flávio Adalto deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, dizendo o seguinte, textualmente, ele disse o seguinte, pedimos para o Casim, que é amigo do Drogba, ligar para ele, para saber como é que está a situação. É quase um exercício de apuração, como se fôssemos nós repórteres, fazendo uma apuração, como se fossem dois clubes distintos. O marketing trabalha numa direção e o futebol fica tentando se informar sobre o que o marketing está fazendo. É isso que os departamentos não se falam. Isso é uma loucura. E é fundamental. O marketing tem que andar junto com o departamento de futebol. E o marketing no Corinthians ele é visto como uma entidade própria e que não tem um dono, né? É uma coisa do marketing. Na dúvida, a culpa é do marketing. E aí, segundo o Flávio Adalto, ontem em entrevista à Jovem Pan, o Casim ligou pro Drogba e o Drogba disse que não sabe de nada da negociação. Né? E que ele, Flávio Adalto, não bota firmeza na contratação. Olha só, dirigente pede para Casim ligar para Drogba e resposta o deixa pessimista. Ao mesmo tempo em que o Flávio Adalto dava uma entrevista para a Jovem Pan, o André Campoy, que é empresário de futebol, dava uma entrevista para a Rádio Transamérica de São Paulo, dizendo que, em nome do Corinthians, que o Drogba estava praticamente fechado. E que, ao contrário do que disse o Flávio Adalto, que não há ninguém do Corinthians lá em Londres, segundo o Campoy, empresário de futebol, o Gustavo Herbeta, que na semana passada pediu demissão do departamento de marketing, está lá acertando a contratação. Inclusive, o Ronaldo, a pedido do André Sanches, estaria tentando convencer o Drogba, e o Vampeta é quem teria indicado. Olha que coisa de maluco. E o Vampeta é quem teria indicado. Se isso é uma jogada de marketing, o que eu posso concluir é que até agora um marketing negativo para o Corinthians, porque está expondo a fragilidade da estrutura do Corinthians. E politicamente você começa a fazer um monte de perguntas, né? Porque na medida em que um diretor de futebol vem a público dizer que ligou, pediu para que um atleta seu ligue para o jogador, faça uma consulta sobre uma operação que um outro departamento do clube estaria conduzindo, e vem a público dizer que o atleta em questão disse que não está sabendo de nada, aparentemente tem um esforço também de esvaziar a operação do outro lado. Né? Claro. Você tem todo o direito de ter essa interpretação, mesmo que ela não seja correta. Num clube com um processo de ebulição política que cerca o futebol, como é o Corinthians, com um processo de impeachment de presidente sendo pedido, tudo isso somado conduz ao entendimento de que, primeiro, o clube é fragmentado, de que as partes não trabalham em prol do clube e que, eventualmente, você possa ter uma parte tentando esvaziar o trabalho da outra. Falando português, claro, é uma bagunça. É um bando de loucos. E aí o Olympique de Marseille, porque a informação é de que o Drogba não viria para o Corinthians porque teria a proposta do Olympique de Marseille. Mas a torcida do Olympique botou faixas no jogo de ontem contra o Mônaco, dizendo que também não quer o Drogba. Pedindo para ele voltar para a China. Pedindo para ele voltar para a China, dizendo que ele ganha muito dinheiro e que ganha mais dinheiro do que nós na vida inteira, né? Você ganha mais dinheiro em um mês do que nós na vida inteira. Não seja um bebê chorão e volte para a China. É a tradução aí do que está escrito. E pare de falar que você ama o Olympique de Marseille. Isso, pare de dizer que você ama o Olympique de Marseille.
Ele jogou no Olympique em 2003, 2004, depois ele foi para o futebol da China. Lembrando que o Drogba estava no Montreal, no Canadá, disputando o campeonato norte-americano. E aí a gente pergunta, tecnicamente, é uma contratação que vale toda essa confusão?